Olá, cursista! Tudo bem? Hoje estamos aqui para a videoconferência do módulo 3 do nosso curso técnico em Informática para a Internet. O objetivo deste nosso encontro é apresentar a você como o conteúdo teórico é vivenciado no dia a dia e na prática. Vamos então estabelecer uma relação entre o conteúdo estudado e o conteúdo vivenciado, a fim de que você consiga perceber como esses assuntos ministrados são aplicados no dia a dia de um profissional. Para isso, peço que fique atento às dicas dadas, aos materiais deixados na sala virtual. Lembre-se que, em caso de dúvidas, você poderá utilizar nossos fóruns e e-mails. Vamos começar? No terceiro módulo do curso Técnico em Informática para a Internet, nós estudamos o eixo temático formado pelos seguintes temas: Protocolos e Serviços de Redes, Aplicações para o Web 2, Linguagem de Programação 2, Banco de Dados, Análise de Sistemas e Libras. É importante entendermos as relações existentes entre esses temas e a prática. Afinal, quando você for trabalhar na área, não vai ficar isolado em um conteúdo. Você vai sim realizar uma conexão e uma relação que existe entre eles. No conteúdo relacionado a protocolos de serviços de redes, o que nós estudamos? Estudamos o protocolo TCP/IP e serviços de internet, gerência de rede, segurança de rede, estruturação de aplicações multimídias em redes IP. Bom, nós trabalhamos com aplicações voltadas para o web, como sites ou sistemas para o web. Para isso, com a disciplina de redes, nós precisamos entender sobre endereçamento IP, sobre DNS, segurança em redes, servidores, etc. Já em aplicações para o Web 2, nós continuamos os estudos relacionados às linguagens de programação para o web, como, por exemplo, o nosso caso de estudo PHP. Vemos também aplicações utilizando os bancos de dados, MySQL, essas aplicações para o web. Aprendemos sobre hospedagem de sites, servidores web, etc. Tá? Em linguagem de programação 2, nós aprendemos a programar, entendemos sobre estruturas de dados, entendemos sobre como estruturar nossos algoritmos que foram construídos em linguagem de programação 1. Em banco de dados, nós aprendemos sobre modelagem de dados, aprendemos diagrama entidade-relacionamento, linguagem SQL, entre outros assuntos relacionados a armazenamento de dados. Na disciplina de análise de desenvolvimento, na análise de sistemas, nós vemos conceitos básicos de engenharia de software, vemos metodologias de desenvolvimento de software, entre outros. Na disciplina de Libras, nós vamos aprender a linguagem de sinais. Só que, contudo, não será o foco dessa atividade prática, sendo mesmo o conteúdo voltado para aquele conteúdo mais técnico. Então, nossa atividade prática será focada nesses temas que são da nossa parte técnica do curso. Então, nós vamos falar agora sobre o ponto central de nossa prática profissional para este módulo, que são o quê? Nossas ferramentas de trabalho. Mas o que é uma ferramenta? Uma ferramenta é qualquer instrumento que se utiliza para a realização de um trabalho. Por exemplo, o enfermeiro, o que ele utiliza? Ele utiliza agulhas, esparadrapos, algodões, soros, para realizar sua função de enfermeiro. Um pedreiro, por sua vez, tem a pá, a colher de pedreiro, o carrinho de mão. Um mecânico vai ter a chave de fenda, o alicate, todos esses outros instrumentos. E muitas outras ferramentas e muitas outras funções. Contudo, pessoal, na contramão do que estamos comumente acostumados a associar, uma ferramenta não é necessariamente um objeto físico que utilizamos para a realização de um trabalho. Para nós, por exemplo, profissionais de informática, e quero deixar claro aqui, nosso curso Técnica em Informática é voltado para a internet, portanto, nós trabalhamos muito mais com software do que com hardware. Se nosso curso fosse voltado em manutenção de computadores, aí sim, nós utilizaríamos ferramentas físicas para abrir, desmontar, limpar e consertar e remontar computadores. Mas esse não é o nosso caso. Então, nós vamos focar aqui nas ferramentas não físicas. E do que nós estamos falando? Estamos falando de software. Nós, profissionais de informática, precisamos de diversas ferramentas de software para exercer nosso trabalho. E por que precisamos falar disso? Por que esse tema foi trazido para a prática profissional? Porque nós precisamos conhecer essas ferramentas, as vantagens, as desvantagens na sua utilização, o custo dessa ferramenta, etc.
E o custo, ele é uma informação importante, porque isso até te ajuda a colocar preço no seu trabalho, preço no seu serviço. Você vai entender isso melhor mais à frente. Bem, então quais são as ferramentas que nós, técnicos em informática, utilizamos no nosso dia a dia? Por exemplo, para compilar alguns tipos de linguagem de programação, nós temos aqui alguns exemplos de compiladores, como o DevC++, como o Eclipse, CodeBlocks, entre outros. Temos também Visual C++ e existe também aquele Visual Basic que foi utilizado também em linguagem de programação 1. Temos sistemas gerenciadores de bancos de dados, como MySQL, que nós vamos estudar na disciplina de banco de dados. Aqui nesse exemplo, nós temos a ferramenta PHP-MyAdmin. O que é essa ferramenta? Ela é utilizada para a manipulação de bancos de dados desse SGBD. Mas também temos outros bancos de dados, como o PostgreSQL, que utiliza ferramentas como o PG-MyAdmin para a manipulação de seus bancos de dados. Temos também ferramentas de monitoramento de redes, como, por exemplo, essa ferramenta aqui, que é o Dedude. Então, já é uma ferramenta para a área de redes. Temos também o Zabbix, que é outra ferramenta utilizada para monitoramento de redes, e muitas outras. E temos também as linguagens de programação para o web, como HTML, jQuery, JavaScript, CS3, CSS3. Todas elas utilizam editores de texto para podermos escrever seus códigos, como, por exemplo, aqui o Sublime Text, o Notepad C++ e o NetBeans. Todas essas ferramentas aqui, pessoal, são utilizadas no dia a dia de um profissional técnico em informática para a internet. Cada uma com sua função, cada uma com seu eixo temático que nós estudamos no nosso módulo 3 do curso. Agora você deve estar pensando, mas professora, são muitas ferramentas que existem? E sabe de uma coisa? Você está perfeitamente correto. São muitas ferramentas sim, e a cada dia surgem novas, melhores que as atuais ou não. É por isso que é importante você conhecer, utilizar, testar, etc. E o que é importante você saber para escolher uma ferramenta? A primeira delas é testar, é saber se ela atende às suas necessidades, é saber se você se adapta à utilização dessa ferramenta. E depois você deve avaliar alguns itens, como estes que vamos falar agora. Então, o que nós precisamos saber? O nome, é claro. Qual o nome da ferramenta? Qual a finalidade dela? Por exemplo, MySQL lá. Nós temos o banco de dados MySQL. Utilizamos a ferramenta PHP-MyAdmin. Qual a finalidade dessa ferramenta? É manipular bancos de dados do SGBD MySQL. Então, essa é a finalidade da ferramenta. É para isso que ela foi construída. Qual é a plataforma? O que significa isso? Em qual sistema operacional que essa ferramenta roda? Isso é importantíssimo, porque talvez você utilize uma ferramenta ótima, você goste dessa ferramenta, mas ela só funciona bem em um sistema operacional X, mas você usa o sistema operacional Y. Então, se essa ferramenta é muito boa, ela é muito boa apenas naquele sistema operacional específico, não no que você utiliza. Você não vai poder utilizá-la. Então, é importante saber. É importante também, é claro, saber as vantagens e desvantagens dessa ferramenta. Por que é importante saber, então, vantagens e desvantagens? Saber os prós e os contras, ônus e bônus, enfim, saber em que aquela ferramenta é boa e em que aquela ferramenta é ruim. Ela não deve ser perfeita, mas ela deve ser muito boa em algumas coisas e pode ser até ruim em outras. É importante também saber licença. A licença é uma informação indispensável. E por quê? Ela é simplesmente indispensável saber. Talvez um editor de texto ele possa ser maravilhoso, você utilize ele, goste dele, mas a licença dele não é livre. Ela precisa ter uma licença paga. E aí você não tem como pagar essa licença. Aí o que você precisa fazer? Procurar uma solução equivalente que seja livre de pagamento para poder executar a licença. Se ele tiver uma licença que for paga, aí você vai precisar adquirir essa licença. E esse custo para adquirir essa licença vai entrar aqui. Qual que é o custo? Qual que é o valor para poder utilizar esse software? Se eu precisar pagar, por exemplo, R$10 para utilizar um software, esses R$10 vão entrar no preço do meu produto, do meu serviço. É claro que não é apenas R$10, tem variados preços de licenças, mas esse custo de adquirir um software
entra no custo do seu serviço. É por isso que é importante saber quanto custam as nossas ferramentas, quanto nós precisamos gastar para utilizar e por isso deve entrar no preço do nosso produto. Assim, então, pessoal, já dá para você ter uma ideia de como escolher uma melhor ferramenta para o nosso trabalho, certo? Mas eu quero frisar uma coisa. Geralmente, nenhuma ferramenta é 100% adequada para tudo, mas isso não impedirá que ela seja uma ótima ferramenta. E é por isso que você deve avaliar todos os prós e contras, todos aqueles itens que temos falado. E mais importante, você precisa gostar dela, precisa se adaptar a ela. Então, vamos partir agora para a nossa atividade prática. Nós tratamos, então, do eixo temático do módulo e seus assuntos abordados. A ideia agora é aplicar o conhecimento adquirido neste módulo, conhecendo e utilizando algumas ferramentas de trabalho do dia a dia de um profissional de TI, ok? Então, pessoal, a nossa atividade prática consiste em quê? Aplicando o conhecimento adquirido no módulo Ferramentas de Trabalho do Profissional de TI. O que nós vamos fazer? Um relatório escrito, uma aplicação prática e a apresentação. Como que isso vai acontecer? Então, pessoal, para cada tema estudado, você deverá pesquisar no mínimo 2 tecnologias que são comumente utilizadas na área. A partir de sua pesquisa, você deve escolher uma dessas ferramentas estudadas e aplicá-la de forma prática. Como vai fazer isso? Instalando, configurando a ferramenta ou, por exemplo, escrevendo um programa utilizando uma ferramenta que você instalou. A atividade, então, vai resultar nesses 3 produtos: o trabalho escrito, a aplicação prática e a apresentação. Vamos explicar mais uma vez. Você vai pesquisar de acordo com os 5 ou 6 temas estudados. Você vai pesquisar uma ferramenta, 2 ferramentas de cada tema, explicar o que for, responder o que for pedido no relatório, e então escolher uma dessas ferramentas, por exemplo essa, aplicá-la de forma prática, ou seja, você vai instalar no computador, vai testar, vai mostrar como funciona e depois você vai apresentar essa ferramenta na sala de aula para os seus colegas. Entendido como vai ser? Então, serão 3 produtos: o relatório escrito, a atividade prática e a apresentação. É importante, então, no relatório escrito, conter os itens descritos nos arquivos deixados na sala virtual. Na aplicação prática, deverá testar a ferramenta através da instalação e demonstração de uso, ou desenvolvimento de programa em alguma linguagem específica, ou a configuração de um servidor web, etc. Ok? É importante também expor a sua opinião a respeito da ferramenta, dizer se você gostou dessa ferramenta, se ela atendeu a sua necessidade e outras coisas. E na apresentação, você deverá então explicar o conteúdo teórico que está envolvido com essa ferramenta que você escolheu. Então, você vai apresentar a ferramenta de forma prática, explicar o que você pesquisou e demonstrar a sua opinião aos seus colegas, ok? É importante, você deve pesquisar sobre todos os temas do eixo temático. Contudo, só é necessária a apresentação de um dos sistemas, ok? O trabalho escrito vai conter todos. A atividade para apresentação prática, apenas uma das ferramentas escolhidas. Para melhor entendimento, vamos então ao exemplo. Em relação ao conteúdo ministrado em banco de dados, existem vários sistemas gerenciadores de banco de dados, vários SGBDs, utilizados no mercado. 2 exemplos vou citar para vocês. Tem o SQL Server e o PostgreSQL. São 2 sistemas de gerenciadores de banco de dados diferentes. Com esses 2 exemplos, você pode então pesquisar sobre essas tecnologias, escrever um texto apresentando e respondendo aqueles tópicos relacionados no relatório de pesquisa que está na nossa sala virtual. Em seguida, você vai escolher um desses SGBDs. Você vai então instalar a ferramenta que ele utiliza, por exemplo, no caso do PostgreSQL, o PGAdmin. Você pode criar um banco de dados e demonstrar na sala de aula como tal prática foi realizada. Em relação aos demais temas, você deverá escolher 2 ferramentas de cada e fazer a mesma coisa. Por exemplo, em aplicações para o web, 2 ferramentas utilizadas nesse tema e assim por diante. Em resumo, o trabalho deverá ser entregue escrito, apresentando todas as ferramentas pesquisadas, de forma oral, explicando o conteúdo estudado sobre uma das ferramentas
e de forma prática, demonstrando a aplicação prática da ferramenta escolhida para tal. Discuta com seus colegas, pesquise bastante. Aliás, a internet é uma das maiores ferramentas de um profissional de TI, pois existem milhares de sites e fóruns da área que nos ajudam a sanar muitas dúvidas e adquirir novos conhecimentos. Bom, pessoal, ficamos por aqui hoje. Foi um prazer estar com vocês novamente. Deixo aqui meu desejo de bom trabalho e bons estudos. Fiquem em paz e até a próxima!